Mol e massa molar. O que frutas e mol têm a ver um com o outro? Vejamos. Primeiro que mol não é uma abreviatura de molécula. Mol é uma unidade de quantidade do Sistema Internacional de Medidas. Inclusive o símbolo da unidade mol é a própria palavra mol. Molécula, você sabe, é um agregado de 2 ou mais átomos, tá? Se você já não confundir isso, você começa bem sobre o assunto. E o que o mol nos permite? Fazer grandes estimativas quantitativas e relacionar o mundo atômico molecular com o mundo macroscópico. Vejamos, quando você tem uma dúzia de algo, você tem 12 unidades desse algo. Seja uma dúzia de bananas, ou uma dúzia de laranjas, ou uma dúzia de qualquer coisa, você vai ter 12 unidades dessa fruta ou de qualquer objeto. O mol funciona exatamente da mesma forma, só que ao invés dessa relação de 1 para 12, temos uma relação de 1 para 6 vezes 10 a 23 unidades. Então se eu tiver um mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, um mol de moléculas de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e assim por diante. Bom, e como que isso faz a correlação entre o mundo atômico molecular e o mundo macroscópico? Vejamos essa abordagem aqui. Se um átomo de hidrogênio de massa 1 tiver um U de massa, U sendo unidade de massa atômica, e isso é sempre dado nos exercícios, isso você consegue conferir em qualquer tabela periódica, ok? Você pode pegar essa proporção e multiplicar por 6 vezes 10 a 23 os dois lados dessa proporção, tá? Você vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, isso está relacionado a uma massa de 6 vezes 10 a 23 U. Só que 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio são exatamente 1 mol de átomos de hidrogênio. E 6 vezes 10 a 23 U equivale a exatamente 1 grama de massa. Portanto, 1 mol de átomos de hidrogênio tem 1 grama de massa. Repare que a massa atômica em U é numericamente igual à massa molar em gramas por mol de qualquer partícula, no caso usei o hidrogênio como exemplo. E com isso nós conseguimos fazer uma correlação tripla entre mol, quantidade de partículas e massa que aquela quantidade de partículas codifica. Então, 1 mol de átomos de hidrogênio são 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio e 1 grama. Isso vale para a água, né? Isso vale para metano, isso vale para qualquer substância. 1 mol de moléculas de água são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e, no caso, 18 gramas. E assim sucessivamente. Portanto, essas correlações triplas entre mol, quantidade e massa é o que a gente usa nos exercícios de mol para fazer essas equivalências.